Olá, pessoal do primeiro semestre da disciplina de Matemática Comercial e Financeira. Na aula que nós vamos propor agora, seria uma revisão breve sobre o conteúdo já visto em dias anteriores, a respeito de razão. Depois nós vamos falar sobre proporções e algumas propriedades e posteriormente faremos a fala sobre a regra da sociedade. Nesse slide que vocês estão vendo, nós vamos falar sobre razão. Então, a razão entre dois números A e B é definida então como uma fração, né, A sobre B, né, ou A está para B. Lembrando que a razão, o modo de se falar é A para B. Fração é A sobre B, e aí se verifica B avos, no caso, não se sabe qual é o número, né, que vai representar a letra B, a parte do denominador. Mas então, na razão, então, a leitura mais apropriada seria de A para B. E os termos dessa razão, o primeiro é sempre chamado de antecedente e o segundo de consequente. A razão de 3, por exemplo, de para 4 é de 0,75, o 3 está para 4. A velocidade média de um móvel, a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la, né? A densidade do corpo é a razão entre a massa que um corpo possui e o volume ocupado por ele, e a razão entre a medida de uma distância no desenho e a medida real. Então aqui, no caso, a escala, a densidade, a velocidade média. Então são exemplos de razões. Passando para o próximo slide, observe, por exemplo, se multiplicarmos ou dividirmos os termos de uma razão por um mesmo número diferente de zero, a razão não se altera. Proporção é a igualdade entre duas razões ou mais, né? Podemos escrever uma proporção das duas formas. A seguir, A está para B, assim como C está para D. Ou A está para B, assim como C está para D. E dizemos que A e D são extremos, como eu falei numa aula anterior, e o B e C são os meios da proporção, são conhecidos como os meios. E as propriedades? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Lembrando que esta é a propriedade mais importante. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Lembrando que A ele vai multiplicar por D e B por C. Existem outras propriedades, como por exemplo esta dk, que nós tínhamos trabalhado alguns exemplos anteriormente. Por exemplo, A está para B, assim como C está para D, é a mesma coisa do que a soma de A mais B sobre A e C mais D sobre C. E vale também para as outras duas situações não citadas, que o B fica na parte A mais B está para B, assim como C mais D está para D. A mesma situação vale para a diferença, uma vez que a letra B trata da soma, a letra C trata da diferença, observando que a letra B soma, C diferença, e na letra D nós temos um detalhe, A está para B, assim como C está para D, e gerou uma constante K. Esta constante eu chamei na última aula, falei sobre constante de proporcionalidade. Se lembra de um número que não necessariamente precisa ser achado, mas na hora de descobrir de uma posição para outra, você descobrindo esse constante de proporcionalidade, você não precisa fazer a regra da propriedade, no caso do produto dos meios, que é igual ao produto dos extremos. Isso não é necessário. E aqui diz uma outra observação. Proporção contínua é aquela onde os meios são iguais. Tá certo? Os meios são iguais. Observem lá, quarta proporcional. Dados três números A, B e C, denomina-se quarta proporcional deles com o número x tal que A está para B, assim como C está para x. Lembrando para vocês que naquela aula que eu comentei com vocês, aqui existia valores, se lembra de uma constante que eu falava, estou em A e para chegar a C eu preciso multiplicar ou dividir o número.
Então, da mesma forma, eu vou usar este b para chegar ao x. Eu multiplico esse número ou divido para chegar a x. Terceira proporcional. A terceira proporcional são dados dois números a e b, denomina-se a terceira proporcional entre eles, como o número x tal que a está para b e b está para x.